Olá, querido, tudo bem? Hoje a gente vai estar estudando sobre a parte final do capítulo 1 de Tiago, que fala sobre a religião verdadeira, que é para muitos o versículo, principalmente o versículo 26 e 27, especialmente o 27, como o versículo-chave de toda a carta de Tiago, e é esse pequeno trecho que a gente vai trabalhar hoje. Nesse trecho que a gente está estudando, que são somente 2 versículos, é uma continuidade, como carta, daquilo que Tiago está dizendo no capítulo 1. Tiago falou um pouco sobre as provações, Tiago falou sobre as provações virem ou não de Deus, Tiago falou também sobre o pecado que nos afasta de Deus, que nos contamina e que a gente tem que abandonar porque o pecado produz morte. E Tiago também falou um pouco sobre, também no capítulo 1, sobre aqueles que não queriam ouvir a palavra de Deus, aqueles que ouviam, mas não praticavam a palavra de Deus. Tinham a palavra de Deus como um amuleto, acreditavam que ouvindo a palavra de Deus estavam cumprindo as ordens e os mandamentos divinos, quando na verdade o que Deus deseja, com todas as ordenanças, com todos os valores e principalmente com a mensagem de Jesus para a nossa vida, é que nós a coloquemos em prática. É isso que Tiago justifica a comunidade cristã do tempo dele, explicando que nós, como cristãos, precisamos ser praticantes da palavra de Deus e não só ouvintes. E no final do capítulo 1, Tiago faz uma pequena aplicação a respeito dessa questão de religiosidade. É muito comum a gente ter uma concepção religiosa respaldando-se em comportamentos. Por exemplo, se você vê um homem ajoelhado de frente ao rosto, geralmente numa igreja, com os pés descalços, geralmente cobrindo a sua face, estendendo a sua mão à frente, é muito próximo ou muito provável que seja um islâmico fazendo as suas orações. Isso é aparente, entende? Se você vê uma pessoa, por exemplo, agachada, né, assentada, naquela posição de meditação, né, com as mãozinhas sobre os joelhos, num período ali de olhos fechados, em silêncio, é bem provável que você esteja falando de um credo budista, um credo oriental, de meditação, de alcançar o equilíbrio, a paz interior, etc. Porque isso é um estereótipo. Assim como também você vê estereótipos nas vestes, você vê estereótipos de comportamento, você vê estereótipos na fala, você vê estereótipos nas próprias culturas relacionadas, por exemplo, a valores, você tem estereótipos com relação aos lugares sagrados, você tem vários estereótipos que definem uma concepção religiosa no nosso mundo, em muitos lugares, e dependendo dos países, por exemplo, isso se torna até mais evidente. Países orientais, muito ligados ao budismo, vai ter toda uma construção de vida e de sociedade respaldada em seus credos e valores. No cristianismo, o ser humano também criou esses estereótipos. Nós criamos muitos estereótipos cristãos. Nós criamos, por exemplo, o estereótipo de ir na igreja, nós criamos o estereótipo da Bíblia, não é? O pastor até Ebenezer Bittencourt, numa de suas palestras do Instituto Haggai, brinca que a gente tem o estereótipo da Bíblia embaixo do braço, não é? E nós temos muitos estereótipos cristãos, de comportamento em igreja, da forma que nós praticamos o nosso culto, variando de momento para momento, de período histórico para período histórico, antigamente com os nossos inários, hoje com os louvores, antigamente chamados de corinhos. Tudo isso acabam sendo estereótipos cristãos que nós julgamos e nós então identificamos o comportamento de um servo de Jesus Cristo. E era assim também na Idade Média, ir na igreja, participar dos sacramentos, não é? Ser fiel ali às questões da Eucaristia, ser batizado, fazer um casamento na igreja, a muitos participar no período medieval de programações e de festas cristãs, era também uma tradução de comportamento
especificamente cristão. Mas será que isso de fato é cristianismo? É esse o questionamento que Tiago está trazendo. Tiago está dizendo que muitos cristãos da época deles eram cegos. Cegos justamente porque trabalhavam o seu cristianismo em comportamentos, mas eram comportamentos exteriores, eram comportamentos que visavam, eram comportamentos praticados para demonstrar para as pessoas que eram cristãos, não especificamente uma prática, uma vivência ligada a Jesus Cristo. Então, muitos deles usavam máscaras, muitos deles eram mascarados, eram hipócritas, muitos deles enganavam até mesmo os seus corações, achando que a forma com que viviam era de fato agradável a Deus, era de fato o cumprimento daquilo que Jesus Cristo ordenara durante o período que passou entre nós e depois morreu. Só que Tiago está dizendo, olha, vocês não refreiam a língua, verso 26 do capítulo 1, como é que vocês podem de fato dizer que vocês prestam uma verdadeira religião? A religião de vocês é vã, ela está morta, porque vocês não conseguem controlar até mesmo o que vocês dizem, falando um pouco do interior do indivíduo, o que vocês estão praticando, o que vocês estão falando, a forma com que vocês estão conversando. Se vocês não controlam isso, como vocês podem dizer que vocês são cristãos? E aí Tiago define no verso 27, que é um verso maravilhoso de toda a Bíblia, o verso 27 do capítulo 1 de Tiago, quando ele diz: a religião pura e sem máculas diante de Deus é se abster do mundo mal, do pecado, para sermos parecidos com Jesus e vivermos em santidade e cuidar dos órfãos e das viúvas em suas necessidades. Esses dois trechos, eles têm um simbolismo muito grande para nós. Tiago pegou os órfãos e as viúvas, trabalhando um pouco primeiro esse ponto, porque os órfãos e as viúvas no tempo do Novo Testamento e também do Antigo Testamento eram as pessoas marginalizadas na época. Eram as pessoas que eram necessitadas, que eram oprimidas por uma sociedade muito machista, onde a mulher, na comunidade, por exemplo, grega e romana, a mulher era um produto do homem. A mulher ela era quase que escrava, era posse do homem. Quando o homem morria e deixava essa mulher com dificuldades financeiras, muitas dessas mulheres acabavam tendo que se prostituir, outras acabavam se submetiam a trabalhar quase que de regime de escravidão em muitos lugares para conseguir sustentar os seus filhos, e outras eram aceitas em famílias, em outras casas, muitas vezes os seus filhos não. Então era uma sociedade que trazia um prejuízo a uma viúva imenso. Você tem, por exemplo, isso relatado até mesmo no livro do Antigo Testamento, na história lá da viúva que procurou o profeta e pediu o profeta para socorrer, porque o marido morreu, deixou-a com dívida e ela não tinha o que fazer, e o profeta disse para ela ir para casa, encher as botijas de azeite, que do azeite dela Deus multiplicaria, o azeite faria ela encher muitos potes, muitas vasilhas, e com aquilo ali ela conseguiria vender, pagar suas dívidas e viver com o resto. Essa era a realidade de muitas viúvas e de muitos órfãos, tanto na terra de Israel como fora. E na época de Jesus não era diferente. Tiago está trazendo esse exemplo para mostrar, olha, quem é o necessitado que está ao seu lado? Quem é a pessoa que precisa de ajuda? Quem é a pessoa oprimida que está do seu lado, que precisa da sua ação cristã? É dessa pessoa que você é, nessas condições que você prova que você é de fato cristão. Na condição de que você olha o necessitado, olha o oprimido e ajuda. Você é um agente de libertação, você é um agente de bênção, você é um agente de transformação, você é um agente de redenção à vida de uma pessoa. Isso, de fato, é uma religião verdadeira. É uma religião que está preocupada com o outro. É uma religião que está preocupada com o próximo. É uma religião que ama o próximo, que tem atitudes de bênção na vida das pessoas que estão à sua volta. E o segundo ponto, que é o primeiro, que está lá no versículo, eu peguei primeiro a segunda parte, é amar a Deus. É ser parecido com Deus, é ser obediente ao Senhor. E a obediência ao Senhor implica abandonar o pecado. Nesse tempo que nós estamos gravando o vídeo, nesse junho de 2022, não sei quando você vai poder assistir esse vídeo, mas nesse período que estamos gravando,
e postando, nós temos vivido uma realidade muito grande, por exemplo, no nosso país com relação ao pecado. Pessoas que têm relativizado o pecado e muitas teologias progressistas têm trabalhado com muitas concepções e muitas interpretações textuais do Novo Testamento, dizendo que muitas coisas que foram pecado no passado eram questões culturais que não se aplicam a hoje. O que não é verdade, isso é uma interpretação completamente tendenciosa, e se nós interpretarmos a Bíblia assim, nada mais é pecado. Entende? Se a Bíblia está de acordo ou se for interpretada sob os princípios da minha vontade, do que eu acho culturalmente como certo ou errado, a Bíblia perdeu o valor. Existe, por exemplo, comunidades africanas, não sei se você sabia, mas que o roubo é uma virtude. A capacidade de entrar na sua casa e pegar algo sem você saber, em comunidades africanas, não todas, em etnias específicas, mas fazer isso e depois contar vantagens sobre isso, em muitas etnias africanas isso é positivo, entende? Então quer dizer que se a Bíblia for para um continente africano, numa etnia africana, que tem esse valor e que esse valor precisa ser corrigido à luz da palavra de Deus, se a palavra de Deus for a um lugar desse, por exemplo, ela vai ser então interpretada que o roubo não é mais um problema, não é mais um pecado diante de Deus? Entende? A Bíblia não pode ser interpretada pela cultura. Um princípio que a Bíblia tem é a sua supraculturalidade, ou seja, a Bíblia é supracultural, ela está acima da cultura. É o nosso comportamento cristão, é o nosso comportamento humano, aliás, que precisa se moldar aos valores de Deus e aos princípios divinos e não o contrário. Se nós moldarmos o princípio divino de acordo com o que o homem julga certo e errado, nós estamos perdidos, porque o homem corrompido não tem capacidade ética, moral, espiritual, mental, para justificar muitas vezes o padrão correto social de certo e errado. Na verdade, se você fizer uma perspectiva filosófica, sociológica e teológica, nós só compreendemos o que é certo e o que é errado como um princípio ético porque Deus nos revelou. Se você prestar atenção até mesmo nas leis e na nossa Constituição brasileira, muitas das leis e muitas das interpretações legais que temos vêm de Portugal, que por sua vez foi toda interpretada, o conjunto de leis na monarquia portuguesa antes do nosso descobrimento, respaldando-se todo o seu regime de legalidade da sua monarquia, foi tudo interpretado de acordo com as leis da igreja, que por sua vez eram leis cristãs. Entende? Da onde vem? Nosso padrão de comportamento de certo e errado vem de Deus e precisa vir dele. Então nós discutimos muitas coisas hoje sobre, por exemplo, casamento, adultério, homossexualidade, que está em voga, que a Bíblia não temos tempo e não quero entrar muito no mérito, mas a Bíblia tem vários textos provando que a prática homossexual é pecado, e é contra a vontade de Deus. Tem até nesse período que a gente está falando, tem até uma cantora sofrendo porque disse na internet que a homossexualidade, o casamento homossexual, para ela é pecado, e para mim também, e para a Bíblia também. Não tem o que fazer. A Bíblia tem o seu conjunto de regras e de normas que nós temos que seguir. Então nós temos que fazer o quê? Segundo Tiago, a religião verdadeira não é a religião que eu vou na igreja todo domingo, que eu carrego uma Bíblia embaixo do braço, que eu dou o dízimo todo mês, que eu sirvo na igreja com os meus dons e talentos e cumprir a minha missão no mundo. Isso não é religiosidade. Essa não é a religião pura, segundo Tiago. A religião pura, primeiro, é ser próximo e parecido com Deus, ter a pessoa do Senhor Jesus Cristo como luz de padrão de comportamento à nossa história de vida, abandonando aquilo que Deus diz que é pecado e frutificando a luz do Espírito de Deus e cuidando do próximo. Se você resumir isso, viver para Deus, viver com Deus, viver junto do Senhor e viver junto do próximo, é aquilo que nós falamos lá na introdução de Tiago. Tiago está respaldadíssimo naquilo que Jesus Cristo disse em Mateus, naquilo que Jesus Cristo pregou e ensinou aos seus discípulos. Isso é um resumo de Mateus capítulo 22. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Essa é a religião verdadeira.
A religião que eu manifesto o meu credo por aquilo que eu sou e por aquilo que eu faço. Não sob o princípio desses estereótipos comportamentais dos evangélicos ou de qualquer outro credo ou de qualquer outra igreja. Não é porque eu sou membro de uma igreja, não é porque eu fui batizado, não é porque eu canto no louvor, não é porque eu dou o dízimo, não é porque eu vou na igreja no domingo que eu sou servo de Deus. Pelo contrário, a Bíblia diz, e também no livro de Mateus, que muitas pessoas que têm práticas religiosas não vão para o céu. Dirão no fim: Senhor, em teu nome não expulsamos demônios, não fizemos sinais e maravilhas, não transformamos a vida de pessoas. E a frase de Jesus será: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Porque não praticaram a religião verdadeira diante de Deus. E a religião verdadeira é amar a Deus e segui-lo de acordo com o que ele diz. E abençoar a vida do próximo com a sua existência ligada a Deus. Se essa não for a mensagem, a missão, melhor dizendo, o compromisso da nossa vida diante de Deus, não prestamos uma religião verdadeira a Deus e precisamos reavaliar quem somos, porque talvez nem o céu seja o nosso lugar. Por isso é necessário entender que a religião pura e verdadeira diante de Deus é cuidar dos órfãos e das viúvas, ou seja, os necessitados, os oprimidos, aqueles que necessitam de redenção, de salvação, de perdão do nosso tempo, e se manter puro diante desse mundo mau, ou seja, santificar-nos de acordo com a palavra de Deus, com os valores de Deus e com os princípios de Deus. É assim que a gente vive para Deus e oferece a Deus uma religião verdadeira. Gostou do estudo? Então compartilha. É firme, mas Tiago é firme, porque a verdadeira palavra não é aquela que nós gostamos de ouvir, é aquela que nos faz compreender a verdade, para a verdade nos libertar. Compartilha. Se gostou, dá um joia. E, obviamente, semana que vem a gente começa com o capítulo 2. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.